não quero nem chamar como um evento ou uma atividade, é um culto que nós vamos estar participando e que esse testemunho com certeza vai poder impactar a minha vida e a sua vida. Amém? Graças a Deus. Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos fazer aqui uma reflexão breve dentro da palavra de Deus, mas creio que Deus tem algo a nos falar. Em 1 Crônicas, no Antigo Testamento, 1 Crônicas, nós vamos ler a partir do versículo 23. 1 Crônicas, capítulo 16, 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 23. Podemos ler? Diz assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades. Porém, o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele. Força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porque vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse: amém. Diga comigo: amém. E louvou ao Senhor. Queridos, que salmo lindo. É um salmo, né? Os salmos não são apenas aqueles que estão no livro dos salmos. Este também é um salmo, ou seja, é um cântico, é uma adoração feita para adorar ao Senhor. Um salmo de adoração ao Senhor. Ele, na verdade, ele começa a partir do versículo 8, onde ele diz: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Queridos, o Salmo 34, versículo 1, ele diz algo tremendo. Ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Preste atenção. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não é às vezes, não é de vez em quando, não é quando eu estou com vontade, sabia disso? A gente louva ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pastor, isso foi Davi que escreveu, não foi não? Não foi uma experiência particular dele? Eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer nessa noite que nós fomos criados para adorar ao Senhor, para que o louvor dele esteja continuamente na nossa boca.
talvez seja um pouco difícil para a gente entender. Existem algumas coisas na palavra de Deus que muitas vezes nós pegamos muito literalmente e não entendemos que para fazermos estas coisas, para nós executarmos, nós precisamos do Espírito Santo em nós, precisamos da força do Espírito Santo em nós. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando a palavra de Deus nos ensina orai sem cessar. Já falamos sobre isso várias vezes. Orai sem cessar. Orar sem vontade? Sim. Orar apenas quando eu tiver tempo? Não, há tempo e fora de tempo. Orar só para pedir? Não, orar para estar também vigiando, agradecendo, falando com Deus e ouvindo a voz dele. Uma coisa difícil de nós entendermos muitas vezes. Sem cessar, sem parar, 24 horas, sim, 24 horas. O crente, ele tem que ser assim, queridos. Outra coisa talvez seja difícil nós entendermos, em tudo dai graças. Também já falamos aqui. Em tudo dai graças. Pastor, mas pera, como durante esses dias aí que estamos vivendo, eu vou ter que agradecer por tudo? Sim, sim. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus veio para nos mostrar isso, que nós temos agora motivo para agradecer todas as coisas. Obviamente que ele não está aqui falando, pai, eu te agradeço porque hoje eu bati com o carro. Não, não é isso. Ele está falando, em tudo seja agradecido, no muito, no pouco, no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da abastança, no momento da escassez, tenha um espírito de gratidão, porque isso move a mão de Deus em nosso favor. O benefício é nosso, é próprio, é nosso, para nós mesmos. Outra coisa é essa que nós acabamos de falar, difícil talvez de entender. Louve o Senhor continuamente. Como? Vou ficar agora cantando o dia todo? Muitos fazem isso, conseguem, né? Tem esse dom, né? Cada segundo que tem estão cantarolando, adorando ao Senhor, mas é isso mesmo que o salmista aqui está querendo nos ensinar. É isso que nós lemos. Você viu que cântico maravilhoso, um cântico de gratidão, de entrega, de júbilo. E o salmista, quando ele diz, eu louvo ao Senhor e quero que o louvor dele esteja continuamente na minha boca, é justamente isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, existem alguns elementos da adoração que nós muitas vezes estamos ficando distantes deles. Estamos ficando distantes. Sabe qual é um deles que eu entendo? O louvor não está mais continuamente na nossa boca. Nós trocamos o louvor que deveria estar continuamente em nossa boca por outras coisas. Nossa boca está proferindo muitas coisas que não são louvor do Senhor continuamente. Talvez seja para murmurar, talvez seja para reclamar, talvez seja, Deus nos livre e guarde, crer que isso não seja parte da sua vida, mas para amaldiçoar algo ou alguém. Talvez seja para contar uma mentira. A mentira tem estado mais continuamente na nossa boca do que o louvor ao Senhor. Talvez estejamos distantes disso, dessa realidade, do louvor ao Senhor continuamente. Precisamos estar atentos a isso. Talvez seja esta noite em que nós vamos voltar, fazer o caminho de volta, para que o louvor do Senhor esteja em nossos lábios continuamente. Outra coisa que a palavra de Deus nos mostra e acabamos de ler, fazei conhecidos os feitos do Senhor entre todos os povos, entre todas as nações. Fazei conhecidos, ou seja, espalhem, falem aquilo que Deus tem feito. Mas só pode fazer isso aqueles que têm uma experiência íntima com o Senhor, que experimentam do Senhor todos os dias, que andam na intimidade com Ele. Aí sim, você vai ter algo para falar. Além do louvor estar continuamente na sua boca, você vai fazer isso que a palavra está nos ensinando: espalhar, falar,
proclamar, fazer conhecido entre todas as pessoas do seu convívio aquilo que Deus fez. É muito engraçado, né, quando a gente encontra uma pessoa, né? Aí você tá, tudo bom, meu irmão? Oh, glória a Deus! Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Glória, estamos na paz, o Senhor é bom, Ele tem feito grandes coisas por nós. Não é bom quando a gente encontra alguém assim? Eu tenho tentado ser mais assim, eu quero ser mais assim. Agora, infelizmente, né, a gente encontra muitas pessoas que você fala, e aí, meu irmão, tudo bem? Ah, mais ou menos, né, pastor? Você já sabe como é que é, né? Tá tudo meio difícil, tá bravo. O nosso famoso tá bravo, queridos. Eu acho que Deus deve ficar muito triste, né, quando a gente tira da nossa boca o louvor, a adoração, a ação de graça, como nós falamos, a gratidão, e substituímos tudo isso saindo da nossa boca contrário, né? Contrário. Eu quero pontuar 4 elementos da verdadeira adoração e ação de graça. 4 elementos apenas para nós concluirmos. O primeiro deles, e isso tudo está dentro, eu quero te encorajar a ler 1 Crônicas, o capítulo todo, o capítulo 16 todo. Vá mastigando, vá degustando essa pérola da palavra de Deus. Com certeza Deus vai te falar muito, mas eu extraí aqui 4 elementos da adoração. Verdadeira adoração e ação de graça. Veja bem, adoração e ação de graça. Primeira dela, lembrarmos daquilo que Deus fez e faz. Eu tenho dito isso, o povo de Deus era sempre instruído a lembrar os feitos de Deus, para que não se esquecessem, para que o momento presente não lhes tirasse a certeza de que Deus é o mesmo que agiu no passado. Você já recebeu uma grande bênção? Você já recebeu uma grande cura? É o mesmo Deus que te abençoou lá atrás, é o que quer te abençoar hoje. O mesmo. Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez. Eu falei no último culto, numa quarta-feira, do povo judeu, como eles transmitem a sua mensagem, né, de Deus de geração em geração, e a palavra de Deus nos ensina isso. Nós vimos aqui, né, louvado seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Ora, se eu não vou viver nem um século, como é que eu vou fazer isso? Ensinando para os meus filhos, dizendo para as pessoas, mostrando para as pessoas quem Deus é, e Ele se fará conhecido. Então nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez e faz. Isso restaura em nós o espírito de adoração, de fé, de louvor, de ação de graça. Segundo aspecto, falarmos aos outros a respeito dele. Ou seja, você prestou bem atenção? Olha aqui o versículo 8 mais uma vez. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, os feitos de Deus. Não é tão mais fácil a gente falar do que outra pessoa fez? Não é verdade, irmãos? Vamos aqui, eu estou falando, irmãos, eu estou pregando para mim. Eu quero que a palavra de Deus fale também com você. Não é tão mais fácil a gente falar daquilo que outras pessoas fazem, e muitas vezes não está na nossa boca o falar aquilo que Deus faz. Esse é o segundo aspecto. Nós precisamos falar aos outros, às pessoas, a respeito dele, aquilo que ele faz. Guardamos boas notícias e espalhamos as ruins. Não falamos as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas, mas muitas vezes as coisas ruins, os percalços, os acidentes, nós falamos de pronto. Nós falamos de pronto. Queridos, as pessoas precisam ver Deus em nós. Elas precisam ver Deus em nós. E elas só verão se nós mostrarmos. Elas só ouvirão se nós falarmos. Essa é uma coisa lógica. E a palavra de Deus nos diz isso. Façam conhecidos. Espalhem aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. O terceiro aspecto. Mostrarmos a glória de Deus aos outros. Pastor, é a mesma coisa? Não. Queridos, nós mostramos a glória de Deus às outras pessoas em coisas simples. Coisas simples. É quando nós
convidamos uma pessoa para assistir o culto, estar aqui conosco no nosso culto. É quando nós mandamos um versículo para as pessoas. É quando nós levantamos o nosso irmão. É quando nós damos uma palavra de bênção. É quando nós perdoamos, nós estamos mostrando a glória de Deus às outras pessoas. Em outras palavras, mostrar a glória de Deus é fazer tudo que Jesus veio, nos mostrou e fez. Eu tenho muito a aprender. Eu tenho um longo caminho, mas é o que a palavra de Deus está nos ensinando. É o que a palavra de Deus está nos desafiando a fazer. E o quarto e último aspecto. Você viu que esse salmo que nós acabamos de ler em 1 Crônicas, capítulo 16. O salmista ele está com espírito de entrega, de devoção, espírito de se render, ou seja, ele está oferecendo dádivas do seu próprio ser. Deixa eu explicar para você aqui, eu tenho dito isso. Existem coisas, há tarefas, há uma missão, há uma pessoa que somente você pode fazer, somente você pode alcançar. Sabia disso? Há coisas que apenas você vai poder fazer. Há coisas que apenas eu vou poder fazer. E qual que é o verdadeiro sentido da vida? É quando nós reconhecemos que precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos use em cumprimento dessas coisas. É o que nós falamos no nosso último culto, se você esteve conosco. Se não esteve, você pode procurar no nosso no canal do YouTube da nossa igreja. Vale a pena. Dos fundamentos que nós temos em nossa vida, nas múltiplas áreas, todos os fundamentos precisam estar em Cristo. A rocha, o alicerce, a pedra fundamental. Se algumas dessas áreas não está, nós inevitavelmente não vamos poder dizer que nos entregamos totalmente a Ele. Que estamos prontos para servi-lo em todas as áreas, em todos os aspectos, em tudo aquilo que Ele nos chamou. Portanto, o salmista, ele repetidas vezes, ele dá a devida honra, a devida glória ao Senhor. Ou seja, ele está oferecendo dádivas que apenas Ele pode fazer. A honra que Deus quer, só você pode dar. A glória que Ele quer, apenas eu posso dar, da minha parte. Podemos fazê-lo como igreja, mas é algo que somente você. Portanto, o quarto aspecto da verdadeira adoração, da verdadeira ação de graça, é mostrar, é oferecer dádivas do nosso próprio ser. Ou seja, quando nós damos do nosso tempo. O seu tempo é seu, o meu tempo é meu, mas eu dou ele para o Senhor. Os recursos, meu dinheiro não é mais meu, é do Senhor. O seu dinheiro não é mais seu, é do Senhor. O que passa pela sua cabeça quando você oferta, quando você entrega do seu tempo? Cumpri o meu ritual religioso, cumpri a minha obrigação. Oxe, esse mês já dei o meu dízimo. Não, querido. É algo que Deus quer ver você e tão somente você fazer. Dar do seu tempo, dar da sua adoração. Domingo passado eu estava ali no nosso culto à noite, na nossa igreja, e nós estávamos ali adorando ao Senhor, e eu estava tão feliz, eu estava dando a Ele meu louvor, a minha adoração, e eu estava pensando, será que o Senhor se alegra em ouvir a minha voz? E logo o Espírito Santo me falou, mais do que isso, Ele alegra em ver você se entregando totalmente. Você é o sacrifício de adoração. Você é o sacrifício vivo que mais ninguém pode ofertar, a não ser você mesmo. Querida, em nome de Jesus, que nós possamos viver
esse aspecto, esses 4 aspectos da adoração. Olha, saiba de uma coisa, a base do louvor é declarar o caráter de Deus e seus atributos na presença de outras pessoas e, conforme o salmista mesmo diz, na presença até mesmo de outros falsos deuses. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença das pessoas, a ti cantarei louvores. Não é apenas no seu quarto, não é apenas na sua casa, é no meio da congregação e, mais do que isso, no meio desse mundo pandêmico, sofrido, né? Mundo que jaz nas mãos do maligno. O louvor nos beneficia. Isso é bom demais quando a gente começa a fazer isso, porque o louvor nos beneficia, porque tira da nossa mente os nossos problemas e necessidades e enfoca no poder, na misericórdia, na majestade e no amor de Deus. Deus foi me dando isso hoje, querido. Eu falei, é verdade, Senhor. Eu não canto. Um ditado, né, que diz, quem canta, seus males espanta. Mas é uma realidade. Quando você adora a Deus, as paredes tremem, as muralhas caem, os montes são transpostos. Quando adoramos a Deus genuinamente. Por fim, quando fazemos isso, entendendo que este Deus a quem adoramos, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele requer de mim, ele requer de nós toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu quero terminar, queridos, te fazendo uma pergunta. Responda para você mesmo, responda talvez em oração para o Pai. Não responda para mim. O que tem estado continuamente na sua boca? Salmo 34, mais uma vez. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, 1. O que tem estado continuamente na sua boca? Porque o salmista, nesse mesmo salmo, ele continua dizendo, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu ainda vou pregar, fazer um sermão apenas no Salmo 34, salmo maravilhoso. O que tem estado continuamente na sua boca? Quer expandir um pouquinho mais essa reflexão? O que tem estado continuamente na sua mente? Vamos mais além? Vamos. O que tem estado continuamente no seu coração? O que tem estado continuamente? Todos os dias, toda hora. O que tem estado ali? E segundo, o que tem impedido você de dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a ação de graça ao Senhor? O que tem te impedido? Fale para o Pai. Senhor, eu estou sendo impedido de render total adoração a Ti. Fale para Ele. Reflita, pense. E o Senhor vai te mostrar. Talvez nós precisamos nos achegarmos a Ele para que Ele possa também falar e se achegar a nós. Eu quero orar por você, igreja. Quero orar pela minha vida, pela sua vida, para que essa reflexão não saia da sua mente, que o inimigo não roube esta palavra. O que tem estado continuamente na sua boca? E o que tem te impedido de render a Ele toda a sua adoração? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Porque dentro dela nós não temos para onde fugir. Ela que nos fala, ela que nos confronta, ela que bate aonde precisa, ela que nos conforta. Pai, nesta noite, mais uma vez, nós cremos que recebemos de Ti uma pequena porção. Pai Santo, nos ajuda
a rendermos a Ti todo louvor, toda adoração. E que o Teu louvor esteja continuamente na minha boca, nos meus lábios, na boca da Tua igreja, para que assim possamos, de geração em geração, de séculos em séculos, fazer conhecido entre todas as nações e todos os povos e todas as pessoas os Teus feitos, fazer conhecido o Teu grande nome. Nós Te amamos, Te adoramos, continuamos Te adorando em o nome de Jesus. Amém e amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, mais temível do que falsos deuses, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.